Nesta semana especial, fomos atrás de histórias inspiradoras. A série Princípios que Curam traz relatos de pessoas que utilizam os 8 remédios da natureza como estilo de vida, acredita, Dalila? Que legal, Sara. Já estou ansiosa para essa semana. Mas deixa eu te perguntar, você já ouviu aquele ditado que diz que uma andorinha não faz verão? Já sim, com certeza. Ele é muito conhecido. Mas nesse primeiro episódio, esse ditado é uma exceção. Porque nós vamos conhecer a história de uma mulher que mudou o estilo de vida e através dela toda a família foi impactada para querer mudar também. Já estou muito ansiosa para assistir esse episódio. E eu quero te convidar, Sara. Vamos assistir comigo? Vamos sim. E você aí de casa, vamos mergulhar nessas histórias? Vem com a gente. A semana tá só começando. Era uma vida sem água, quase não bebia água, uma dificuldade grande em beber água. Dormia tarde, não tinha horário, não respeitava os horários para dormir e sempre acordava cedo porque precisava trabalhar. Não fazia atividade física de jeito nenhum e era uma vida sedentária, alimentação, comia sem pensar o que estava comendo, comia o que tinha e olha, era uma alimentação à base de alimentos industrializados. Assim, tinha fruta? Tinha, mas era de vez em quando. Tinha uma salada? Tinha, mas era alface, tomate e só. Tudo aquilo que era muito mais prático, mais rápido, mais fácil, era aquilo que eu optava. Da parte de alimentação também, assim, era bem complicado porque eu já não tinha a rotina de eu me alimentar assim, corretamente e me alimentava mais na empresa. Então era pão com manteiga, era a comida que o restaurante servia, não sabia fazer a seleção correta dos alimentos. Então também na parte de alimentação é uma coisa que me prejudicava bastante, até porque eu tenho uma patologia, né, que é a diabetes tipo 1, e aí tem que ser uma alimentação mais regrada para que você não tenha tantos efeitos, né? E eu não tinha isso, então a parte da alimentação afetava bastante a minha condição de saúde, no caso. Nosso corpo reage ao estímulo que lhe damos. Por isso, não é de admirar que um estilo de vida desregrado contribua para problemas de saúde internos e externos. Olha, a minha maior dificuldade sempre foi a bronquite. Eu tinha crises constantes, falta de ar o tempo todo e eu precisava usar várias bombinhas, isso desde a infância. Uma dificuldade respiratória muito, muito grande. E entrei na vida adulta assim, com essa dificuldade, usando bombinha e para mim era isso. O segundo fator, que era também, que me incomodava muito, era a questão do mau funcionamento intestinal. Então eu tinha prisão de ventre, não ia ao banheiro todos os dias, tinha muita dificuldade. Uma outra dificuldade que também mexia até com a questão da autoestima, né, é a pele. É uma pele com muita espinha, uma pele muito oleosa, extremamente oleosa. Eu até procurei recursos medicamentosos, né, para fazer tratamentos. Foram vários tratamentos e nenhum com uma resposta significativa. A minha situação era a diabetes, né? Que é a diabetes tipo 1, né? Que eu tive o diagnóstico aproximadamente foi em 2013. Não recordo a data correta, né? Mas foi nesse período. E aí o que eu tinha de sintomas os sintomas que são comuns, né? Quando você tem uma glicemia descontrolada, a visão turva, era muita sede, eu emagreci muito, né? Eu perdi muita massa muscular nesse período que estava bem descompensada, a disposição. Então esses pontos assim eram pontos assim que eu percebia que precisava melhorar, né?
Existem vários fatores que podem contribuir para um processo de mudança na vida de uma família, e um deles, sem dúvida nenhuma, é a presença dos filhos. Afinal, os pais não querem que a sua descendência repita os mesmos erros que cometeram. Precisou algo acontecer na minha vida para cair a ficha, né? Quando eu comecei a perceber que os meus filhos estavam indo para o mesmo caminho, mesmo a gente entendendo que uma coisa ou outra não é para fazer, ou até colocando uma coisa ou outra dos remédios naturais, eu comecei a perceber que as coisas para eles, na vida deles, na saúde deles também, estava caminhando para o mesmo estilo de vida. Percebendo isso, uma amiga me mandou um convite para fazer o curso de terapias naturais. A princípio eu olhei e falei, nossa, é interessante, né? Eu acho que eu vou fazer esse curso para ver se eu consigo melhorar alguma coisa aqui em casa. E eu não estava pensando em mim, eu estava pensando nos meus filhos, na saúde da minha mãe, na saúde do meu esposo, porque a gente sempre pensa que o outro precisa melhorar e não a gente, né? Eu sempre fui muito disciplinada nessa questão do estudo. Então tudo que ele pedia para fazer, eu montava os relatórios e eu fazia. E aí eu comecei a perceber a diferença na minha vida. Algumas pessoas conseguem mudar com mais facilidade, outras, muitas vezes, precisam de um chacoalhão para tomarem iniciativa e alterarem o curso das coisas. A minha mudança de rotina, né, assim, para iniciar a aplicação dos 8 remédios naturais, ela veio na época da pandemia, né? Eu trabalhava numa empresa e essa empresa, né, como responsável, né, pelos colaboradores, né, os funcionários, eles receberam a notificação, né, do Ministério da Saúde, que foi para todo o país, né, que as pessoas que estavam dentro do grupo de risco precisariam, né, estar ali separados, não podia pegar o ônibus coletivo, ia ter que ficar em casa por medidas preventivas. E eu fazia parte desse grupo de risco. Eu parei e pensei e falei, não, eu preciso mudar, eu preciso acrescentar algo mais, não é só exercício físico. Aí que eu optei em fazer o protocolo que ela estava fazendo aqui em casa. Aí eu comecei a fazer alimentação, fiz a dieta crua, fiz todo o processo. Aí eu segui a risca que ela tinha me proposto, né? Um administrador chamado Abílio Diniz disse uma vez, cuide bem do seu corpo, pois você mora nele. Quando a família decidiu fazer uma reforma no estilo de vida, não precisou esperar muito para ver os resultados dessa mudança. Além da disposição de você acordar com energia e não se arrastando como era antes, né, a disposição, a memória, o bem-estar geral que causa os 8 remédios, a prática deles na nossa saúde, além disso, eu consegui me livrar das minhas bombinhas que eu carregava desde a infância, e não era só uma, eram 3. Consegui finalmente resolver os meus problemas intestinais, que para mim era um desafio, e depois eu percebi que nem era tudo isso mesmo. A pele, nossa, quando a gente fala de estética, o olho até brilha, né? A pele melhorou de maneira muito significativa, e antes eu já tinha usado medicações bem fortes para fazer aí essa questão da melhora da pele por conta da acne, sem resultado significativo. E assim, o bem-estar de você observar tudo isso melhorando em você, a autoestima vai lá em cima. Para quem tem uma doença eu tinha quase mais de 10 anos, e em 40 dias eu percebi o quanto essa mudança alimentar ela impactou. Então, eu somando a atividade física mais a alimentação saudável, eu tive um resultado tanto, eu posso dizer, interno, né? E também um resultado esteticamente muito bom. Em 40 dias eu percebi essa melhora. Nos meus próprios exames, eles demonstravam ali que eu obtive realmente um resultado positivo em aplicar isso. Quando um casal decide ter filhos, precisa ter em mente que muito mais do que ensinar teorias sobre a vida, é necessário mostrar isso na prática, porque os filhos são reflexo daquilo que vem nos pais. Acabou que as crianças, eles não tiveram muita opção, porque a gente resolveu mudar. Então, assim, uma criança, ela vai beber, ela vai comer, ela vai orar,
ela vai dormir cedo, ela vai fazer uma atividade física, dependente ali fortemente da influência dos pais. Então acabou que eles não tiveram muita escolha. Nós fomos mudando as coisas e com paciência, explicando para eles devagarzinho. Então assim, não foi nada imposto, né? Não foi nada obrigatório, mas meio que quando eles procuravam aquilo que não era para comer ou aquilo que não era para fazer, eles não encontravam, né? Não tinham apoio, né? Vamos fazer uma atividade física hoje na praça. Ah, vamos, eu quero jogar futebol, eu quero correr, eu quero andar de bicicleta. Não tinha opção, não tinha como ficar em casa sozinho, tinha que ir fazer atividade física junto com a gente. Então eles são, não é aquilo que a gente manda eles ser, não é aquilo que você dá ordem, olha, para fazer assim, é aquilo que eles veem você fazendo, eles vão fazer, não precisa ficar falando, cobrando, criticando, eles vão acabar sendo o que você é o reflexo, né? Bastou uma pessoa mudar o estilo de vida para que muitas outras desejassem fazer o mesmo. E a conclusão que posso tirar com a história dessa família é que quem experimenta o extraordinário não sente mais vontade de voltar para o ordinário. Olho para trás hoje, eu não sinto vontade de voltar a consumir os alimentos que eu consumia. Então, como que eu me vejo hoje? Eu vejo uma pessoa que, quando eu olho para o alimento, eu penso assim, o que esse alimento vai proporcionar para mim? Saúde? Ou ele vai me trazer mais problemas, né, de saúde, porque, né, eu já tenho uma patologia, né? Então o meu olhar hoje é mais assim, buscar uma alimentação mais assertiva, que de fato contribua para a minha saúde, né, a longo prazo, para que eu possa ter um envelhecimento saudável, para que eu possa servir como exemplo para os meus filhos, né? Então assim, eu vejo hoje um Júnior que eu não trocaria pelo Júnior do passado, sabe? Tudo na vida é difícil, né? Você se olhar no espelho, você se perceber e notar que você não está do jeito que você queria estar, é difícil. Você optar por ter regras e disciplina em relação à sua vida, né? De repente se abster de alguma coisa que você gosta muito para procurar algo mais natural e mais saudável, também é difícil. A diferença é, qual é o difícil que você vai escolher? Então assim, hoje eu escolhi o difícil que me entrega N resultados. Então hoje eu me sinto muito mais disposta, muito mais confiante, muito mais alegre, muito mais animada. E aí eu não troco essa vida que eu tenho hoje pela vida de antes, de jeito nenhum.